coração. Então temi muito em grande maneira. E disse o rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, que estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Olha, lugar do sepulcro dos meus pais. Está preocupado com o cemitério da cidade, por invadir e ainda violar os túmulos e tudo. A procura de objetos caros, né? Continua. E o rei me disse: que me pedes agora? Para aí. Em que capítulo, em que versículo está esse negócio de que me pedes agora? Neemias 2, versículo 4. Neemias capítulo 2, versículo 4. Lê só o 2 e o 4. 2? 2, 4. 2, 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Tá. É só isso, né? Então orei ao Deus dos céus. Tá. Finaliza, né? Não, o 4 inteiro, só o 4. Vai até onde? Então, o rei me disse, 2 pontos: que me pedes agora? E parou. Não, aí veio então orei ao Deus dos céus. Tá. Aí o que fizeram comigo? Olha o que me anotaram. Eles pegaram o Neemias capítulo 2, versículo 4 e isolaram a expressão que me pedes agora. Como se fosse para pedir para Deus. E aí não é para pedir para Deus, aí é para pedir para o rei. É o rei que está falando, o que me pedes agora? Desenharam o púlpito da igreja, um púlpito do tamanho dessa parede, não maior do que essa parede. Desenharam atrás de mim, que eu ia pregar, desenharam atrás de mim um Artaxerxes, sentado no trono. Vê se púlpito é lugar de desenhar isso. Desenharam o rei sentado no trono e escreveram: o que me pedes agora? E era o tema para me pregar. Eu falei: agora lascou a minha vida, como é que esse cara atrás de mim? O desenho será bom, o olho do bicho estava assim grandão, assim, do bicho não, né, do homem, do Artaxerxes, estava grandão assim, eu parecia que ele estava olhando para mim. Eu falei: agora lascou, o que eu prego desse cara olhando para mim com essa cara? Era perto do rio Aricanduva, eu peguei o Artaxerxes pelo cabelo, matei ele afogado no Aricanduva e preguei sobre Jesus Cristo. Veja lá se o púlpito de igreja é lugar de... Aliás, o púlpito de igreja, eu acredito que deveria se desenhar somente paisagens, ou escrever versículos bíblicos. Desenhar um homem, um rei pagão, em cima do púlpito da igreja, e ainda chamar eu para pregar. A de tiração, como diz o púlpito. Só que eu catei o bichão pelo cabelo, afoguei ele na Aricanduva, e falei assim: o negócio que me pedes agora aqui é o seguinte: Neemias aqui ia pedir para o rei, o que me pedes agora. Mas o rei só podia conceder se Deus deixasse. Então nós não vamos pedir nada para o rei Artaxerxes. Hoje nós vamos pedir para Jesus. O que vocês querem pedir para Jesus hoje? Jesus está dizendo: o que me pedes agora? Me deram todo esse trabalho que isolaram o versículo, criaram um negócio, né? Porque Jesus também disse, também manda pedir, porque não pede o versículo, não pega o versículo com Jesus pedindo. Jesus diz assim: pede para que eu vou conceda e o vosso gozo seja completo. Pega Jesus, deixa o Artaxerxes para lá. Artaxerxes morreu e está lá no túmulo, não ressuscitou não, quem ressuscitou foi Jesus. Mas olha, eu consegui não ser malcriado, eu não falei nada disso. Eu só preguei que a gente não pode ser malcriado, nem tudo que a gente pensa a gente pode falar. Não é verdade? Neemias pediu a Deus que o usasse para salvar a cidade. Deus respondeu a sua oração ao atenuar
o coração do rei Pérez Artaxerxes, que não só deu a bênção, mas também material para ser usado no projeto. Neemias recebe a permissão do rei para proteger a Jerusalém, onde se tornou governador. Quando o rei falou: o que me pedes agora, já era Deus na vida dele, embora ele fosse um rei pagão, porque quem ia atender era Deus, não era ele. Não era ele que ia atender. Ele ia ser um instrumento de Deus, como Ciro foi, no máximo. Tá? Apesar da oposição e das acusações, o muro foi construído e os inimigos silenciados. O povo, inspirado por Neemias, deu o dízimo de muito dinheiro, material e mão de obra para construir o muro em um notável período de 52 dias, apesar da oposição. Então, o nosso texto aqui diz que o povo deu o dízimo. O povo deu o dízimo. E aí, me perguntam assim: professor João Carlos, o dízimo é do Antigo ou é do Novo Testamento? O que acontece? Provavelmente, eu não tenho informações suficientes para afirmar. Quando eu não tenho informações suficientes, o que eu faço? Eu digo provavelmente. Então, provavelmente, aquilo que eu li, aquilo que eu estudei sobre o assunto, provavelmente os crentes judeus continuaram dando dízimo. E os crentes gentios davam oferta. E por quê? Que o Novo Testamento não fala do dízimo? Porque não precisava falar. Por isso que o Novo Testamento não fala do dízimo. O Novo Testamento só fala o que é necessário. Tá bom? O Novo Testamento é um manual de soluções. Ele só fala o que é necessário. Não procure certas coisas no Novo Testamento que você não achar que não era necessário. Para que o Novo Testamento vai falar em dízimo se não era necessário? O povo no Novo Testamento teve o seu coração movido para a obra de Deus de uma tal maneira que não precisava falar em dízimo. Não precisava falar. O judeu já era acostumado a ajudar a obra. Então os crentes judeus que se converteram continuaram ajudando normalmente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Tem gente que tem medo de falar em dinheiro. O dinheiro ele faz parte da obra de Deus. O que não faz parte da obra de Deus é a corrupção do dinheiro. Aí não pode, isso não faz parte da obra de Deus. Mas o dinheiro faz parte da obra de Deus. Do céu só cai chuva e avião com os mamonas assassinas. Parou de cair porque só tinha um grupo de mamonas assassinas para cair. Parou de cair avião com os mamonas assassinas. Do céu não cai dinheiro. Tá? Então o dinheiro ele faz parte da obra de Deus. Não tem que ter medo de falar em dinheiro. Os crentes, os judeus, eles continuaram mandando dízimo para o templo. Mesmo eles sendo cristãos, para preservar o templo. Quando o templo foi reconstruído, os judeus voltaram a manter o templo. Então, na época de Jesus, tinha templo. O templo foi destruído de novo no ano 70 depois de Cristo. Mas enquanto tinha templo, os crentes judeus tanto ajudavam a obra de Deus, o cristianismo, como mandaram o dízimo para preservar o templo. O judeu não para de preservar o templo. Mesmo sendo judeu cristão, ele não para de preservar o templo. É um ou outro que entende que deve parar, mas a maioria continua mandando dinheiro para lá. Então o crente judeu dava o dízimo sim. E o crente gentil que não era acostumado a dar dízimo, ele dava oferta.
E por que o Novo Testamento não fala claramente disso? Porque não precisava. Escrever o Novo Testamento falar em dinheiro, o Novo Testamento fala em dinheiro. O apóstolo Paulo, ele fala que é para recolher as ofertas antes do domingo. Porque no domingo ele vai pegar as ofertas e vai levar para Jerusalém para ajudar os crentes de Jerusalém. Por que ele tinha que ajudar os crentes de Jerusalém? Porque por causa da perseguição, os crentes de Jerusalém estavam passando necessidade. Então os crentes gentios, que tinham um pouco de dinheiro, Paulo mandou levantar uma oferta que ele ia levar para ajudar os crentes de Jerusalém. Quando chegaram, e não era para tirar a oferta no domingo, porque no domingo ele queria só conversar sobre outros assuntos. O dinheiro já tinha que estar separado, que ele ia pegar o dinheiro, ia pôr na mala e ia levar para ajudar os crentes de Jerusalém. E os crentes de Corinto, Paulo fala assim, dai com alegria. Por que os crentes de Corinto, Paulo fala para dar com alegria? Porque eles eram manha de vaca. Eles eram ruins de dar dinheiro. Por isso que Paulo dá um toque. Paulo fala assim, dai com alegria. Deixa de ser munheca de vaca. Qual é a outra vez que Paulo fala em dinheiro? Quando ele agradece a oferta que ele recebeu dos filipenses. Ele fala assim, eu estou agradecendo, não é porque eu estava passando necessidade, eu até tinha, mas o que vocês mandaram completou. Por isso eu estou agradecendo. A forma liberal, carinhosa com que vocês mandaram a oferta. Então o Novo Testamento não fala em dízimo porque não havia necessidade. O Novo Testamento fala em homossexualismo porque em Corinto tinha homossexual. O Novo Testamento fala em prostituição porque tinha prostituição. O Novo Testamento fala de crente traíra porque tinha crente traíra. O Novo Testamento só fala do que é necessário. Gente, para vocês entenderem o Novo Testamento é primordial que vocês coloquem na cabeça de vocês que o Novo Testamento é um manual de soluções, tá bom? Mas nunca ninguém me falou isso. É para isso que nós estamos aqui, para aprender coisas que nós não sabíamos antes e confirmar algumas que a gente já sabia, tá bom? Se você não vê o Novo Testamento assim, você vai ter sempre esse problema de, mas por que não fala de dízimo? Não fala de dízimo porque não precisava, tá bom? E a gente resolve fácil obreiro que não quer ser dizimista. Bota ele numa igreja onde ninguém é dizimista e põe ele para ele dirigir. Ele vai aprender a necessidade do dízimo. A igreja precisa do dízimo. Eu não sou pastor, mas eu tenho noção das coisas. A igreja ela tem um custo fixo, ela tem uma despesa fixa. Nós temos um pastor aqui, ele pode falar melhor do que eu, melhor que eu, porque eu não sou pastor. Sou professor de teologia, sou evangelista, mas não sou pastor. Meu pastor me ajuda. A igreja paga a conta de água? Sim? A igreja paga a conta de luz? Também? A igreja de vez em quando precisa ser pintada, reformada. Como agora está pintando, está reformando. Então, só com o dinheiro da oferta não dá para fazer isso. É por isso que a igreja precisa ter o dízimo. Porque o dízimo garante que a igreja tem uma entrada e em cima daquela entrada o pastor administra. Ele sabe a quantidade de dinheiro que vai entrar, mais ou menos, que às vezes algum crente deixa de dizimar, fica doente, fica desempregado, mas pelo dízimo ele sabe como é que ele vai fazer para administrar. Com a oferta não dá, porque a oferta oscila. A oferta oscila. Quando o crente está mais alegre, ele oferta mais. Quando ele está mais triste, ele oferta menos. Quando ele está com mais saúde, menos problema de doença em casa, ele oferta mais. Quando ele está com a família doentinha, ele gasta mais com remédio, ele oferta menos. É por isso que a igreja precisa do dízimo. Não tem que discutir se é Antigo ou se é Novo Testamento. Tem que discutir se ela precisa ou não. Agora, se alguém faz alguma coisa errada com o dinheiro do dízimo, problema de quem faz. Não é verdade? Então a gente encerra aqui esse nosso papo sobre dízimo.
esforço unido e de curta duração, entretanto, porque Jerusalém retorna à apostasia quando Neemias sai por um tempo. Ou seja, o líder, o povo é tão difícil que o líder estando presente, o povo anda direitinho, o líder virou as costas, o povo fraqueja. E eu vou contar uma história para vocês. Até curso de teologia é assim. O curso de teologia que eu dei aula, que o povo mais frequentava, era o que o pastor também frequentava. Esse pastor, esse eu tenho prazer em falar o nome dele. Não que eu não tenha prazer nos outros, mas esse eu tenho prazer especial. Chama-se pastor Valdir Mistreta. Quando eu fui chamado para dar aula na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia, dei aula lá há muito tempo. A aula lá era de domingo, não tinha escola dominical. A igreja toda fazia o curso de teologia. E o povo ia porque ele ia. Ele já era formado em teologia na época, mas ele ia. O povo ia porque ele ia. O pastor ia até a estação de Alto Alvim, com o carro dele, me pegava, me levava até a igreja e ele participava do curso. Ele só não ficava na aula quando ele tinha alguma coisa muito importante para resolver. Ele entrava na sala pastoral e ficava lá na sala pastoral resolvendo. Mas a maior parte das aulas ele acompanhava. Aí o povo estava lá. Quando foi chegando perto do finalzinho do curso, ele teve alguns problemas que ele não pôde estar. Começou a diminuir o total de gente. O povo está quando o líder está. É incrível isso, mas acontece. Este esforço unido é de curta duração. Entretanto, porque Jerusalém retorna à apostasia quando Neemias sai por um tempo. Ele tem que voltar para a Pérsia por um tempo, o povo já declina. Depois de 12 anos, ele voltou e encontrou as paredes fortes, mas as pessoas fracas. Olha que coisa. Ele teve que ficar 12 anos lá, porque ele não tinha vontade própria. Ele era empregado do rei. Ele teve que voltar e ficar lá. Não é que ele abandonou. Ele cumpria ordens. Depois de 12 anos, ele ficou 12 anos lá. Depois de 12 anos, ele voltou e encontrou as paredes fortes, mas as pessoas fracas. Ele não mediu palavras ao começar a tarefa de ensinar as pessoas sobre moral. Então, primeiro ele trabalhou na construção civil. Ele chefiou a reconstrução dos muros. Mas ele teve que ir embora. Teve que voltar para a Pérsia. 12 anos depois, ele encontra uma outra tarefa a fazer, que era ensinar as pessoas sobre moral, como é que eles tinham que andar com o povo de Deus. Olha o que ele diz: contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Neemias. O pessoal lá Hoje em dia você olha bem para um crente, ele chama a polícia para você. Hoje em dia só falta beijar a gente e nós não O obedecemos. senhor vai tomar água, irmãos? O senhor pode trazer para mim, por favor? Né? Nosso pastor é uma bênção e aí alguém não obedece. E se ele arrancasse nossos cabelos e é suco de nós? já pensou? Contendi com ele, ainda amaldiçoou, ainda espancou. E ainda arrancou os cabelos. Ele estabelece a verdadeira adoração através de oração e ao encorajar as pessoas à revitalização da leitura e da adesão à palavra de Deus. Eu acho que eu vou fazer igual, né, mesmo? Vou pegar você e
As meninas, então, com esse cabelo que elas têm. Pastor, eu educaram com esse trem tomando esse cabelo, pelo amor de Deus, não arranque não. Ah, você não é da senhora, não? Muito caro. A minha... Não, não é os cremes, né? É meu mesmo. Eu conheço uma irmã e ela usava, como é que chama esse prolongamento? Aplique. Ela usava aplique. Aí um dia, uma mulher perguntou lá na rua, falou, chamou ela de negra, ela era negra mesmo, muito negra. Que cabelo bonito é seu? Ela respondeu para a mulher, é meu, comprei. Tá? Paguei um pouquinho caro, mas a senhora quer o endereço, então. Aí a mulher falou, quero o endereço, então. É meu, comprei. Comprei, é meu. Por exemplo, prenúncios. O que é que Neemias prenuncia? O que é que Neemias prenuncia? Neemias era um homem de oração e orou fervorosamente pelo povo. A Bíblia está cheia de exemplos de oração e Neemias é um deles. Uma intercessão zelosa pelo povo de Deus prefigura o nosso grande intercessor, Jesus Cristo, que orou fervorosamente pelo seu povo em sua oração sacerdotal em João capítulo 17. Ambos, Neemias e Jesus, tinham um amor ardente pelo povo de Deus, que eles derramavam em oração, intercedendo por eles diante do trono. Neemias intercedeu diante de um trono de um rei terreno, e Jesus intercedeu diante do trono de Deus. Os dois intercediam diante do trono. Esquentou, que beleza, né? Calorzinho. Aplicação prática de Neemias. Neemias liderou os israelitas a um grande respeito e amor pelo texto das Escrituras. É isso que eu quero, é essa a minha função, despertar nos crentes o amor pela Escritura, o amor pelas Escrituras. Precisa ler outros bons livros? Sim, precisa ler outros bons livros, mas principalmente as Escrituras. Neemias, por causa, a gente passa a lista de chamada, tá? Coloca o dia e o nome da matéria, tá bom? Dia do mês, o nome da matéria, uma folha de branco, e passa a lista de chamada, por favor. Neemias liderou a aplicação prática, Neemias liderou a um grande respeito e amor pelo texto das Escrituras. Neemias, por causa do seu amor por Deus e seu desejo de ver Deus honrado e glorificado, conduziu os israelitas à fé e à obediência que o Senhor havia desejado para eles todo o tempo. Da mesma forma, os cristãos devem amar e respeitar as verdades da Escritura. Nós estamos voltando a um tempo, gente, parecido com a Idade Média. Na Idade Média tinha padre que nunca tinha lido a Bíblia inteira. Nós estamos chegando num tempo que tem pastor que não leu a Bíblia inteira. Já pensou um pastor que não leu a Bíblia inteira? Uma irmã dirigente de oração, ou líder de jovens que não leu a Bíblia inteira? Estamos voltando para a Idade Média. É por isso que está surgindo na igreja algumas heresias, porque o povo começa a parar de ler a Bíblia e começa a inventar outras coisas. Quem lê a Bíblia não inventa moda.
modinha. Não. Da mesma forma, os cristãos devem amar e respeitar as verdades das Escrituras, memorizá-la, meditar nela de dia e de noite, e dela depender para o cumprimento de todas as necessidades espirituais. Depender da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se quisermos ter a mesma experiência do remanescente espiritual que os israelitas, devemos começar com a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 8, vai nos mostrar o retorno da leitura da palavra de Deus. Quem pode ler para nós uma versão antiga, bem bonita? Neemias capítulo 8, versículo 8. Neemias 8, versículo 8. 1 a 8. Do 1 a 8. Isso. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou com um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Vai ler um pouquinho, tá vendo? Quando ele volta, ele vem para Jerusalém, depois ele volta e fica 12 anos na Pérsia. Quando ele volta, ele encontra com Esdras em Jerusalém, tá? Quer dizer que ele está em Jerusalém em 2 momentos. Está no primeiro momento. No segundo. O primeiro momento é quando o rei fala: o que você me pede? Aí ele pede para ir lá, e o rei deixa. Nesse momento ele fica, resolve o problema da construção dos muros, volta e fica 12 anos na Pérsia. Terminados esses 12 anos, quando ele volta, ele reencontra Esdras, e junto com Esdras ele vai cuidar agora da parte moral e da parte da renovação do interesse pela obra de Deus, pela leitura da palavra de Deus. Continua, por favor. Que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim. E estava em pé junto a ele, e a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Uquias e Maacéias. E a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, Melquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinando suas cabeças, e adorando ao Senhor com o rosto em terra.
I, Jesuá, Bani, Zerebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zorobade, Anã, Pefaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Não parece uma escola dominical dividida em grupos? Que cada um ficou com um grupo, não é isso? É bem verdade que aí o que estava acontecendo é o seguinte: esse povo não falava e não lia o hebraico direito mais, no caso do cativeiro. Então o que acontece é que eles liam em hebraico e esses superintendentes, essas pessoas que ficavam, traduziam em aramaico para o povo que não entendia bem o hebraico mais, mas que parece uma escola dominical, parece. E parece também já uma igreja, né? Porque tem um púlpito e ele fica mais alto e fala com o povo, o que é um costume novo, não era costume ainda de fazer isso, tá? Então essa cena aí nos aproxima do que é a nossa escola dominical hoje e do que é a nossa igreja hoje. Que a pessoa que vai pregar ou ler fica mais alto e os outros muito embaixo. Só ler, depois em casa vocês lêem de novo, devagarinho e pensem se não parece. Tá bom? Tudo de madeira ainda, né? Cada um de nós deve ter compaixão genuína por outras pessoas que estão sofrendo com dor espiritual ou física. Sentir compaixão, no entanto, e não fazer nada para ajudar não tem fundamento bíblico. Ter dó das pessoas não tem fundamento bíblico, tá? Você não tem que ter dó. Ai, coitadinho. Você tem que ter compaixão e fazer alguma coisa. Tá? Dó não resolve nada. Qual é a diferença de dó e ter compaixão? A dó, você fica com dó e não faz nada. A compaixão, você toma uma atitude. Toma uma atitude. Parece que é a mesma coisa, mas não é. A compaixão tem que tomar atitude, né? Tem que tomar atitude. Cada um de nós deve ter compaixão genuína por outras pessoas. Às vezes pode ser necessário abrir mão do nosso próprio conforto a fim de ministrar corretamente aos outros. Que foi o que ele fez, ele não precisava ter saído da Pérsia.